Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Começa mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje falamos de comportamentos aditivos no uso dos ecrãs e de um estudo intitulado Scroll Logo Existo. Nome muito sugestivo, Eduardo. Olá, boa tarde. Olá, Judite, como está? Vamos falar então desta questão do vício dos ecrãs. Este estudo aponta como grupos de maior risco os jovens estudantes e os adultos desempregados. Espanta-lhe esta conclusão? Nada, Judite, nada. Eu acho que este estudo teve um enorme mérito de trazer um assunto que é um assunto sensível. É muito engraçado, sabes, Judite, porque quando estes temas vêm, o impacto que eles têm, nomeadamente nos pais, é um impacto um bocadinho ambivalente, ou seja, nós todos ficamos atentos, nem sequer ficamos muito surpreendidos, mas é muito curioso como os pais reagem com algum mal-estar, como se no fundo se sentissem um bocadinho em questão e de alguma forma estão, mas ninguém está de dedo esticado em relação a eles. De facto, o estudo é um estudo que tem imenso mérito e que diz isso, que de facto os adultos desempregados são aqueles que fazem parte do grupo de risco, a parte dos jovens estudantes que acabam por ter mais risco de abuso de dependência dos ecrãs. Quanto menor a escolaridade, é um pormenor muito engraçado, quanto menor a escolaridade, mais risco, e quanto mais pequeninos, quanto menor for a idade, maior a prevalência da dependência. E, portanto, eu acho que é muito importante que nós tenhamos a noção que, em relação aos ecrãs, fazendo, enfim, as devidas ressalvas e sem querer cair em exageros, passa-se um pouco como em relação às bebidas alcoólicas, ou seja, eles podem e devem ser consumidos com moderação. E aquilo que este estudo chama a atenção, com muito bom senso, é cuidado, o que nós estamos a falar é do consumo excessivo de ecrãs, nada de confusões. E o consumo excessivo de ecrãs, de facto, acaba por ser motivo de muitas desorganizações. Eu não me canso de chamar a atenção que quando os nossos filhos têm um consumo excessivo de ecrãs, ficam menos atentos, ficam mais impacientes, mais irritáveis, ficam mais apáticos, que é uma coisa muito engraçada, porque depois de eles estarem ali a fazer scroll, a seguir parecem mais meios cá, meios lá, não estão tão sintonizados com a realidade como deviam. Isso é uma coisa que eu acho muito preocupante, são muito imediatistas, a capacidade de irem à procura de um assunto, de pesquisarem, escarafuncharem até descobrirem é significativamente menor, a maneira como acedem à linguagem é menor e, portanto, feitas as contas, sem querer fazer disto um alarme, por outras palavras, significa que quanto mais consomem ecrãs, menos inteligentes ficam. O que é um desperdício, porque nós trabalhamos tanto para que eles sejam tão capazes em tantas coisas e depois, às vezes, nós e eles, porque nós falamos dos adolescentes e dos jovens, mas os pais e os professores estarão nesta equação, porque se calhar todos nós consumimos mais ecrãs do que era suposto, e é a altura de nós percebemos isto como uma chamada de atenção e uma interpelação para que tenhamos cuidado, sobretudo cuidado. Outra das coisas que este estudo chegou à conclusão é que quase metade dos inquiridos encara o uso da tecnologia como forma de aliviar a frustração, a ansiedade, a tristeza. Mais ou menos, sim. É verdade que isso aparece e percebe-se. Aliás, todos nós, quando estamos num elevador cheio de gente e não conhecemos ninguém, e está ali algum mal-estar no ar,
para não estarmos a dizer bom dia ou para estarmos a falar do tempo, pegamos no telemóvel e olhamos para ele. De facto, é verdade que isso acontece com todos. Mas atenção, há uns tempos, em julho do ano passado, houve um outro trabalho muito engraçado da DAF que chamava a atenção de uma questão ainda mais importante. Ou seja, se num primeiro momento eles deitam mão a um telemóvel, nomeadamente, para fazer quase de estabilizador do humor, e portanto quando eles estão um bocadinho mais em baixo, para irem ali à boleia e andarem à procura de algum bem-estar, o que se passa a seguir é que a informação que lhes chega via redes sociais é como o nosso queridíssimo amigo Ricardo Conceição chama às vezes a atenção, é um bocado como as sopas que aparecem no Instagram, as pessoas parecem todas perfeitas, e aquilo que estes diversos estudos nos trazem é, cuidado, os adolescentes quando se confrontam com as imagens das redes sociais e tudo aquilo que a internet lhes traz, nomeadamente a propósito dos miúdos, da idade deles, é toda uma realidade com a qual eles não conseguem rivalizar. Portanto, em boa verdade, eles agarram-se aos ecrãs para se protegerem e depois a informação que chega deles é de um mundo tão perfeito onde eles não cabem, que a autoestima e depois a segurança e, no fundo, a depressividade vem a seguir. Portanto, eles defendem-se de ficar deprimidos por um lado e ficam mais deprimidos a seguir em consequência de toda esta informação. E, volto a dizer, não vale a pena estarmos a fazer isto um alarme, significa que os pais têm que ser uma entidade reguladora mais musculada do que porventura todos acabamos por ser. No caso também destes dois grupos, ficamos a saber que quando estão desligados os ecrãs, sobe o nível de irritabilidade. Sim. Isto é normal, não é? É, mas ao mesmo tempo é assustador, porque eu perco a conta às mães que me dizem que, sei lá, está a ver aquelas fúrias de mãe, eles fizeram um palermice qualquer e as mães ficaram furiosas e no meio da fúria dizem, pronto, e agora ficas sem ecrãs durante 2 semanas, e o que as mães dizem é, bom, não imagina, ao fim de 2 semanas estavam mais calmos, os meus filhos passaram a brincar uns com os outros, passaram a falar e tudo mais, mas os 2 primeiros dias em que eles estiveram sem ecrãs pareciam, passo a citar as mães, um drogado a fazer uma desintoxicação a frio. É uma ressaca. Agitados, ressacados, sem saberem o que é que hão de fazer. E isto, que eu acho que todos os pais já observaram episodicamente, devia dar que pensar. Nós temos que observar esse tipo de comportamentos para dizer assim, cuidado, isto não é normal, não é razoável que eles sejam assim, significa que isto é um barómetro muito importante de como eles estão a consumir ecrãs muito para além do que era razoável e, naturalmente, os pais aqui têm que descer à terra e dizer assim, não, vamos ter que ter mão no processo, porque senão destes dias estamos a arranjar uma dor de cabeça maior do que pode parecer. O estudo, aliás, propõe detoxes digitais. São formas muito inteligentes de dizer assim, atenção que esta gente que de uma forma tão engraçada e tão acutilante fala da toxicidade das relações, da forma como tantas coisas são tóxicas, às vezes não se dão conta de como elas também acabam por estar muito intoxicados com este tipo de coisas e que, portanto, precisam deste tipo de estratégias mais regulares, que não são desintoxicações abruptas, mas que, no fundo, têm uma dimensão detox que é indispensável para eles, porque lá está, porque depois a seguir, a maneira como eles são empáticos diminui, a forma como são capazes de escutar diminui, a forma como, no fundo, são capazes de ir à procura daquilo que os outros lhes podem trazer diminui, a forma como são abertos à diversidade diminui, ou seja, isto tem muito mais custos do que às vezes nós podemos imaginar à primeira vista e, portanto, temos que, objetivamente, ninguém quer que apareçam aquelas legendas do género consuma com moderação e com cuidado, mas é assim que deve ser e nós não nos podemos afastar de todos os riscos que isto tem, por mais que, obviamente, um telemóvel, para não falarmos de outros ecrãs, é assim uma biblioteca que tem lá dentro não sei quantas bibliotecas e, portanto, que privilégio ao mesmo tempo tê-lo dentro do bolso, não é? O facto de quanto mais jovens serem, mais propensos estarem ao risco, terem o risco da dependência da internet e das redes sociais, pode ser um bom barómetro para os pais que têm crianças pequenas.
Sim, sim, sim. Eu acho que é absolutamente fundamental. Os pais têm que, desde o princípio, ter método, ou pelo menos exigir o método na relação com os ecrãs. Não os podem ter absolutamente abertos para que sejam depois as crianças e os adolescentes a saberem monitorizar e a saberem, enfim, gerir tudo isto, porque eles são muito pequeninos para que tenham essa capacidade, e são pequeninos por meio da razão, porque estes ecrãs têm umas linguagens tão apetitosas que nós próprios percebemos isso. Quantas vezes é que nós olhamos para uma rede social, tipo Instagram, fazemos meia dúzia ali um scroll, 2, 3, 4, 5, e olhamos para o relógio e dizemos, pronto, são 5 minutos só para ver o que é que se está a passar pelo mundo, e quando nos damos conta passaram 45 minutos. E depois dos 45 minutos é muito importante que não percamos de vista que, em vez de ficarmos mais frescos, mais atentos, mais capazes de reagir, de argumentar, etc., ficamos mais adormecidos. E, portanto, claro que quanto mais pequeninos os pais, mais têm que ser cuidadosos em relação a este consumo. Claro que os pais não podem olhar para o ar e fazer de conta que não se passa nada quando, por exemplo, eles no meio de uma refeição, veja bem, estão ali a deitar os olhos para os ecrãs, ou às vezes entretê-los para que consigam comer com os ecrãs, e portanto tirar-lhes os telemóveis quando se trata de ir dormir acaba por ser uma atitude de bom senso. As escolas já estão a dar um bom exemplo e de facto não houve nenhuma revolução, os miúdos sem o telemóvel na escola não entraram em colapso, e pelo contrário, as escolas sentiram que os recreios voltaram a ser mais ruidosos. Ou seja, quanto mais pequeninos, mais metódicos temos que ser, sendo certo que nós nunca podemos deixar de estar de olho neles, porque isto é um meio tão apetitoso que mal nos distraímos um bocadinho, como aconteceu na pandemia, de repente eles vão por ali adiante e ficam sem regras, com todos os custos que isso pode ter. É muito fácil resvalar neste caso. É facílimo para eles e para nós. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, já sabe, ouça-nos em podcast, também no site do Observador, e continuem a escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Um abraço, Dito. Até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.